Olá, eu sou Rafael Bernardino e eu vou mostrar para vocês recursos e funções do seu smartphone que irão facilitar o seu dia a dia, de uma maneira simples e direta, tudo o que você precisa saber sobre o seu aparelho. Sejam bem-vindos ao Up Mobile. No programa de hoje, vamos falar sobre o nosso número de celular, nosso número de telefone, né? Olha que interessante, falei nosso, mas será que é meu mesmo? Existe essa dúvida na cabeça de muitas pessoas, se o número de fato é nosso ou não. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Tem a seguinte situação, foi até uma loja, né, para pedir para recuperar o seu número por ter perdido o chip, por ter tido o smartphone roubado e chegou lá, disse que o número não estava em sua titularidade. E por política de privacidade, a operadora também não pode revelar. Se você não souber, se você não apresentar o seu documento, você também não pode ter essa informação. Vou dizer para vocês hoje o porquê que isso acontece. Quando nós compramos um chip pré-pago, né, ali vem um número pré-programado. Nós cadastramos, né, colocamos os nossos números de documentos e o que acontece a partir daí? A operadora se responsabiliza em nos prestar o serviço e tudo mais. Porém, lembra que nós já falamos sobre direitos e deveres? Então entra a questão do nosso dever de manter aquele número ativo. Por ser pré-pago, tem que manter recarga ativa, não pode passar mais de 90 dias sem efetuar uma recarga. Por que acontece isso, galera? Se eu fico 90 dias sem efetuar a recarga de um chip, a operadora vai entender que aquele número não tem mais nenhuma utilidade para mim. E por direito, ela pode sim desprogramar esse número daquela parte física que é o chip, levar para um banco de dados, ele vai ficar um tempo lá em quarentena, que nós chamamos de quarentena, e ele pode sim ser ativo em outro CPF. Vou provar para vocês que isso é verdade. Quantos de vocês já receberam ligações no seu celular onde o telefonista ou a telefonista estava procurando por uma outra pessoa que você não faz ideia de quem seja? Porque aconteceu isso com o usuário anterior. Ele ficou um certo tempo sem utilizar o número, a operadora entendeu que aquele número não tinha mais utilidade e resgatou o número de volta. Então, pessoal, o número não é nosso. A operadora nos empresta o número desde que mantenhamos com recarga ativa, usamos com frequência aquele número. Ela nos permite fazer a portabilidade. Se eu vou para outra operadora, eu posso levar aquele número. Quero ir para outra, eu posso também. Mas a regra é igual para todas as operadoras. Isso falando do pré-pago, tá, pessoal? Agora vamos para o pós-pago, aquele que nós efetuamos o pagamento de uma fatura mensal. Pode acontecer isso lá também? Pode. De que forma que acontece? O prazo ele só é um pouco maior. Por quê? Ele é através de uma fatura mensal. Você atrasou a primeira, ok, você vai continuar utilizando o serviço. Atrasou a segunda fatura? Vai ter uma parte do serviço suspensa. Atrasou a terceira, pode ter a suspensão total. Após a terceira fatura suspensa, tem até 45 dias para você ir lá regularizar, efetuar o pagamento e poder retomar o serviço. Passou desse prazo, vai acontecer o que aconteceu com o número pré-pago. A operadora vai reter aquele número, vai para um banco de dados, ele vai ficar um tempo lá em quarentena para poder desvincular de você e ele poderá ser ativo novamente em outro CPF. Acredito que muitos de vocês conhecem alguém, ou até mesmo você já possa ter passado por essa situação. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Se você é usuário de um chip pré-pago, mantenha a recarga ativa. E se você é usuário de um chip pós-pago, mantenha a conta em dia. E se isso acontecer, pessoal, pode ser que você não consiga recuperar o seu número novamente, principalmente se ele já estiver ativo em um outro CPF. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Caso tenham alguma dúvida, mande nas nossas redes sociais. E aproveita, segue a gente por lá também. Muito obrigado pela audiência e até mais!